E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. A carta de Paulo aos Romanos é a defesa de tese de Paulo a respeito da salvação pela graça. Ele começa do versículo 1, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 36, com a tese, da salvação pela graça. Ele mostra o homem caído, o homem que caiu da graça, e ali fala: o justo viverá pela sua fé, amém? Na verdade, seria mais correto: o justificado pela sua fé tem vida, amém, queridos? E ele encerra a sua tese lá no capítulo 11, versículo 36, dizendo: porque dele e por intermédio dele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente, amém. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, que isso tem nas nossas Bíblias, tá, gente? Na carta de Paulo não é dividida em capítulo, versículo, não. Ele começa a dar algumas orientações, e na verdade, o versículo 18 do capítulo 12, essa semana, desde o final da semana retrasada, tem ecoado dentro da minha cabeça. Lá diz, capítulo 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, o que depender de vós. O que depende de mim, o que depende de vocês, para termos paz. Porque fala, terem paz para todos os homens, mas inicialmente, para que você possa ter paz com os outros, você tem que ter paz com você mesmo. E é uma tomada de decisão, amém? E Paulo começa a dar algumas orientações no capítulo 12, porque a intenção nossa é termos paz. No capítulo 5, ele assim: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que depende de mim e de você para termos paz? Inicialmente, temos que ser justificados. Amém? Justificados é tornado justo. Na mesma carta também diz: não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas depois ele fala: justificados, pois, pela fé, pela confiança, temos paz com Deus. E no capítulo 12, ele fala: portanto, o que depender de vós, o que depende de você, o que depende de mim, para termos paz, e ele fala, com todos os homens. Mas para que você tenha paz para todos os homens, primeiro você tem que ter paz com Deus. Depois você tem que ter paz com você mesmo, paz interior. Porque muitas vezes eu estou em guerra com os homens, porque eu estou em guerra comigo mesmo. Eu estou no turbilhão, É aquelas pessoas,
assim, bom dia, que bom dia! Porque a pessoa está tão sobrecarregada, negativamente, porque ela não está com paz. E Jesus falou no Sermão do Monte, bem-aventurado os pacificadores. Mas para você poder ser um pacificador, um mensageiro da paz, viu, gente? Pacificador não é aquele que bota panos quentes, né? Aquele, vamos pacificar aqui, aquela briga. Não. É o mensageiro da paz. Você tem sido o mensageiro da paz? Amém? Temos que ter paz. O que depender de mim, eu terei paz. E o que eu devo fazer para ter paz? A recomendação, porque o capítulo 12, eu gosto muito do capítulo 12 de Romanos, que são coisas práticas para colocarmos na nossa vida, para termos paz com Deus, paz comigo e paz com as demais pessoas. E ele começa: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? A boa, agradável vontade de Deus é que todos alcancem a salvação. A vontade de Deus é que todos os homens sejam alcançados, sejam salvos. Essa é a boa vontade de Deus. E ela é boa, é agradável e é perfeita. O que vem de Deus é bom, agradável e perfeito. Amém? E aí ele fala que pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, não fica pensando, muito além do que você é. E aqui ele depois recomenda assim: considere o outro superior a você mesmo. Eu falo assim, né? Quando a pessoa fala assim, você sabe com quem você está falando? Já encontrou alguém que fala isso? Eu falo geralmente, quem fala isso é porque não é. Porque quem é, não faz isso. Você sabe com quem está falando? Uma vez, uma pessoa, um servo de Deus, estava na fila, né? Já um senhorzinho, já de idade, um homem de Deus, e a pessoa chegou para assim: o senhor sabe com quem você está falando? Olha, não fala não, porque eu estou cansado de conhecer gente ruim. Sabe, muitas vezes a pessoa se acha, e a Paulo recomenda assim, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aqui está falando da igreja, querido. Eu preciso de você. Vira para o teu irmão e fala assim: eu preciso de você.
E você precisa de mim, amém? Fazemos parte do mesmo corpo. E como no corpo há vários membros, mas um só corpo. Então você não pense que você pode até ser muito bom, mas a sua forma de pensar tem que ser com moderação. Você precisa de mim e eu preciso de você. E tem até um câncer, e nós precisamos de Cristo. Então vamos ter paz interior. Comece tendo paz com você mesmo. Primeiro, paz com Deus. E essa paz com Deus só por intermédio de Jesus Cristo, amém? O homem não encontra paz a não ser através de Cristo Jesus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí você tem que ter tranquilidade, paz interior, com você mesmo. Então, não se considere o rei da cocada preta. Não. Você é uma bênção, querido. Você é ímpar, viu? Você é insubstituível. Como, pastor? É porque você é singular. Não há outra pessoa igual a você. Pode ter semelhante, igual não há. Amém? Você é importante. Você é uma bênção. Você é precioso para Deus, você é precioso para a igreja, você é precioso para mim. Amém? Nós precisamos uns dos outros. E somos membros uns dos outros. E Paulo aqui, ele vem falando a respeito ele vai dando orientações, né, para que tenhamos paz, o que depender de mim. Por exemplo, o que depender de vós, mas aqui eu coloco na pessoa, o que depender de mim. Tenha paz. Muitas vezes não depende, né? Muitas vezes você vai fazendo, né, Davi mesmo fala assim, eu falo em paz, e eles falam em guerra. Ter paz com os outros, muitas vezes não depende de você, mas a sua atitude tem que ser buscando a paz. Ser um mensageiro da paz. Ser aquele que quer paz. Amém? E paz plena, paz de espírito. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Você está vendo que são os dons, função no corpo? Há dons, função. É para você funcionar no corpo de Cristo. Quando eu tenho paz, eu sei onde eu sou, quem eu sou, e não me sinto rebaixado, nem supervalorizado, porque eu sei do meu lugar. Eu sou ímpar, você é ímpar. Ninguém vai substituir você.
Saiba disso. Sabe uma das grandes problemas que acontece na igreja? É aquela sensação que eu estou sendo descartado, estou sendo colocado de lado. Me botaram de lado. E aí a pessoa, em vez de estar com consciência e estar em paz, ela fica atribulada. Ninguém te coloca de lado. Na verdade, você é que se coloca de lado. Eu conheço pessoas que chegam na igreja, já se entrosam, tal. Outras ficam anos na igreja e ficam com aquele sentimento: ninguém fala comigo, ninguém falou comigo. Eu entrei e saí, ninguém falou comigo. Aquela autocomiseração é porque a pessoa não sabe quem ela é. Olha, eu observo muitas vezes isso. A pessoa que ela é resolvida em si mesmo, a pessoa que tem paz em si mesma, ela tem a facilidade de interagir com os demais. Eu vejo pessoas falar assim: não pode haver panelas. Mas essas, infelizmente, não tem como. Tem as panelinhas, né? Eu falo assim: não tem como não ter panela. Só não pode ter a panela, não pode ter tampa. As pessoas é que se isolam. E é muito fácil colocar a culpa no outro. Me isolaram, mas na verdade foi ela que se isolou. E fica com aquele sentimento, pesaroso. É porque está faltando paz interior. Deus te colocou um dom, querido. E esse dom que Deus botou em você é para a edificação da igreja. Em outra passagem de Paulo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, o 12 é tremendo, ele fala assim, né? São muitos membros e todos estão ligados. Mas fala assim: se eu não sou o olho, eu não sou do corpo. Se eu não sou a boca, eu não sou do corpo. É a grande questão das pessoas não saberem aonde estão colocadas. Você faz parte do corpo, amém? Você é essencial. E Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala assim: se eu não sou boca, eu não sou do corpo, nem assim o deixa de ser, amém? E cada um tem a sua função. Se eu não for do ministério de adoração com cânticos, querido, você tem uma função, amém? E essa função tem que ser exercida para a edificação do corpo. Mas para isso você tem que ter paz. E depende de você, depende da sua tomada de decisão, depende do seu posicionamento, primeiro com Deus, apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto, que é o seu serviço a Deus. Não tomando a forma do mundo. Você tem que ter a forma de Deus, amém? Você tem que ter a forma do corpo de Cristo. Nós não precisamos nos moldar ao mundo. Na verdade, nós temos que fazer a diferença no mundo. É um tal de trazer o mundo para dentro da igreja que é uma coisa terrível. Não, querido. Você não precisa tomar a forma. Paulo fala assim: não vos conformeis, não tomeis a forma do mundo. Antes, se transforme pela renovação da sua mente. O que você pensa
é o que você é. Se você, o mundo vai ver o que você acha que você é. Eu posso dizer para você, eu já passei por isso. Quando eu era adolescente, eu me achava feio. Olha, eu era... E impressionante, né? Eu me achava narigudo, orelhudo. E sempre aí o que acontece, né? Está lá, vem o marimbondo e pum, na orelha, a orelha fica maior ainda. Até que Jesus mudou isso. Eu me achava feio, as pessoas me achavam feia. Lá vai o orelhudo, lá vai o narigudo. Não era assim que eu me achava. Isso eu passava. Até que Jesus mudou a minha forma de pensar. Eu sou bonito, querido. Eu sou lindo. Amém? Minha esposa que o diga. Quando nós começamos a namorar, ela pensou que eu estava namorando com um moreno. É porque eu tinha voltado de umas férias na praia, eu estava bem bronzeado. Fake news, viu, gente? O tempo foi passando, aquela tez bronzeada foi desaparecendo, mas aí já era tarde. E ela usa cantares, o meu amado é alvo e rosado. Mas Deus mudou a minha forma de pensar, e você tem que mudar a sua forma de pensar. Deixa Deus mudar a sua forma de pensar, amém? Transforme-se pela renovação da tua mente. Não tenha pensamentos negativos, não tenha pensamentos de autocomiseração. Eu não consigo, eu não dou conta. Tem pessoas que não fazem nada porque já tem um pensamento, não vai dar certo. De vez em quando eu tenho que, eu falo assim, né? Não recebeste porque não pedis. Sabia? Está lá, e a gente pensa que só está falando a respeito de oração, mas não é não. Não recebeste porque não pedis. E assim, pedis e não recebeste porque pediste mal. Mas o primeiro é não pedir. Muitas vezes a pessoa deixa de obter uma coisa porque ela não pede, porque ela já acha que já não, na cabeça dela, né? Eu não vou dar conta, eu não vou ter, eu tenho falado um tema assim, né? O não você já tem, a única coisa que você pode ter é o sim. Não é que é 50%, não é verdade? Mas geralmente fica 100% porque você não acredita que você pode ter o sim. E nem se arrisca, e nem pede, e nem busca. Na pesquisas de pessoas trabalhando, tem os que estão trabalhando, os que estão buscando, e tem aqueles que é catalogados como desanimados, que não tem mais, nem procuram mais. Já procuraram tanto, que só viram porta batida, fechada, fechada, fechada. Você está procurando emprego? Não. É aqueles que estão desalentados. Por quê? Por causa da mente. Pensamento gera sentimento, que gera atitude. Então muda o pensamento para mudar os seus sentimentos, para mudar as suas atitudes, amém? Se você tem pensamento positivo, você vai ter sentimento
positivo e você vai ter atitude positiva. Você é aquilo que você sabe que você é. Não é o que o mundo acha de você, é o que você acha que você é. E na verdade, você é aquilo que Deus diz que você é. E o que Deus diz a respeito de você? Olha, é impressionante, se você for lá na palavra de Deus, lá no livro de Juízes, você vai encontrar um homem chamado Gideão. Que quando você começa a ler a história dele, ele estava malhando trigo no lagar, ele estava escondido. E o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim: Gideão, homem muito valente. Ele, eu? Talvez você não ache, mas o que Deus acha de você é o que você é. Amém? Mas isso não traz paz, mas você tem que ter paz para ter paz com as outras pessoas. Há funções que você vai exercer, só você exerce com plenitude. Então, querido, vamos buscar a paz. Depende de você mudar o seu pensamento, mudar a sua forma de pensar, a sua forma de sentir e a sua forma de agir. Amém? Vamos deixar de mimimi? Eu não dou, eu não consigo. Aí nem tenta. Talvez você passou por uma luta, uma experiência trágica, uma experiência ruim. E aí ficou com memória dolorosa. Sabe o que é memória dolorosa? Você levou um acidente e ficou com a ferida e doeu muito. Aí você recupera, está sarado, mas fica com aquela memória dolorosa. Você não faz porque vai machucar de novo, e vai machucar de novo, vai doer de novo, e aí você nem arrisca. Sabe que os vencedores são aqueles que não veem fracassos, mas veem oportunidades? Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele teve, eu acho que, 400 e tantas tentativas frustradas antes de acertar o filamento correto que encandecia, dava luz e não queimava. Aí perguntaram para ele, os fracassos não foram fracassos, foram oportunidades, tentativas de acerto. É a forma de pensar. Eu não vou dar conta. Não, você vai, querido. Se não deu na primeira, dá na segunda. Se não dá na segunda, dá na terceira. Se não dá na terceira, vai dar na quarta. Amém? Só não desista. Você faz parte do corpo. Não é porque você não está aqui cantando que você não faz parte do corpo. Tem uma função sua que você tem que exercer no corpo. Não seja um acomodado, um esquentador de banco na igreja. Muitas vezes você quer exercer a função que não é sua. E a sua função está vaga, está lá precisando ser ocupada. Exerça a sua função. Faça aquilo para o que você foi chamado. Amém? Cumpra a sua missão.
Então, para que você tenha paz com Deus, primeiro, amém? Paz com você mesmo, tem que ter paz interior. Né? Deixa de se supervalorizar ou desvalorizar. Seja moderado, seja equilibrado, nem lá em cima, nem lá embaixo. Porque tem gente que é extremo, né? Sabe com quem está falando? Geralmente eu descobri que quem fala isso não é. Porque aquele que é, não precisa dizer que é, ele é. Amém? Ele não precisa dizer que é. Ele é. Uma vez meu irmão, me contou, ele era caixa do Banco do Brasil, no Ministério do Exército. E lá, tinha lá a fila dos civis, a fila dos oficiais. E disse que chegou um senhorzinho, né? A paisana, entrou na fila. E disse que chegou lá um tenente, chegou para o senhorzinho assim, essa fila é de oficiais. O senhor falou assim, eu sei. E continuou. E novamente essa fila é de oficiais. Eu sei. Com toda tranquilidade, sem se exaltar. A pessoa que não era quase nada tenente, né? Mas se achava, era um bom tenente, né? Saiu, foi lá chamar o guarda, que chegou, meu irmão observando, né? Quando ele viu os soldados perfilar, bater continência, ele falou assim, vai dar zica. Aí, o senhorzinho ficou lá, chegou, foi atendido por ele e tal. Aí o tenente, poxa, ele podia ter dito que era general. Quem é, não precisa dizer que ele é. Querido, não queira ser o que você não é e não queira ser menos do que você é. Tenha certeza de quem você é. E você é o que Deus fala que você é. Amém? Você é uma bênção, você é vitorioso, você é mais que vencedor. Amém? Você é uma bênção. Vira para o teu irmão do lado e fala assim, você é uma bênção. E eu preciso de você para me ajudar a edificar a igreja, amém? A manancial de vida que você faz parte, glória a Deus. E aqui ele fala dos ministérios, profeta, mestre, operadores de milagres, dons de misericórdia, contribuição, aquele que tem contribuição, faça com liberalidade. Aquele que preside com diligência. E aí ele vem falando a respeito do amor. O amor seja sem hipocrisia. Sabe o que é um amor hipócrita? É um amor fingido. Oh, te amo, querido. E por trás, tesoura, fala mal. Seja sincero, seja sincera. O seu amor seja verdadeiro.
Eu sou muito sincero, viu, gente? Se eu falo para você que eu te amo, é que eu te amo mesmo. Se eu falar para você que você é bonito, é que você é bonito mesmo. Eu também, de vez em quando, cuido para não falar, né? Uma vez a irmã estava usando, ela era branquinha, estava usando um batom laranja. Eu achei assim, minha irmã está parecendo um defunto. Ela ficou brava comigo. Demonstre esse amor, com sinceridade. Se não gostou, não gostou. Se gostou, não gostou, tá bom. E aí, detestai o mal. É recomendação, né? Detesta o mal, apegando-se ao bem. Deteste o mal. Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim, fulano de tal fala que você não gosta dele. Eu falei assim, não, amo ele muito. Por que você não quer ter relacionamento com ele? Eu falei assim, não. Enquanto ele estiver praticando aquele posicionamento pecaminoso, eu não vou ter relacionamento com ele. Isso não tem nada a ver de eu não gostar dele. Amém? Eu não vou ter relacionamento com o pecado. Uma vez eu estava andando na rua, passei perto de um local, tinha umas mesas de bar assim, uma pessoa me reconheceu, ô pastor, senta aqui. Eu falei assim, olha, vamos conversar, eu fico em pé, você sentado. Por que, pastor? Eu peço uma guaraná para o senhor. Pois é, você está tomando aí a sua cerveja, e eu sentar, alguém vai passar assim, viu o pastor numa manguaça, sentado no bar. Evita a aparência do mal. Evita a aparência do mal. Conversei com ele sentado na mesa, eu em pé. Né? Então, querido, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Vamos ser amor sincero e amor de irmão. Amém? Fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém? Então aqui você vê, as recomendações. Ser zeloso, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Então, vamos ser zeloso, fazer tudo com zelo, com capricho. Não seja remisso, ou seja, tem nada a ver com isso? Está vendo ali, tem um papel no chão? É assim, a igreja está suja. Mas se você podia ter passado, pegado o papel, isso que é não ser remisso. Não seja crítico. O que depender de você, o que está dependendo de você? Em vez de você criticar, não me custa nada pegar o papel e jogar no lixo. Ah, pastor, mas a pessoa que jogou. Ou senão,
Ah, eu estou cansado. Eu trabalho e ninguém está trabalhando. Rapaz, fica olhando para os outros. Você está servindo a Deus. Você não está servindo a ninguém. Uma vez um irmão chegou para mim assim: pastor, eu vou parar. Eu estou cansado de colocar tijolo e vir a pessoa atrás e tirar tijolo. Ele estava falando de construir, né? Está na igreja. Eu falei assim: meu querido, não dá. Se você parar, vai tudo desmoronar. Você tem é que botar. Mas eu boto um tijolinho, alguém vem e tira o tijolinho. Então, meu querido, bota mais rápido. Não é você que tem que cansar. Na verdade, é a outra pessoa que tem que mudar. Em vez de destruir, passar a construir com você. Amém? Mas isso é uma questão de pensamento. Tem pessoas que fazem, olha, fica olhando o outro. Olhar somente a Cristo Jesus. Amém? Tende o mesmo sentimento que ele teve. Amém? Eu vou edificar. Eu vou construir. E eu não vou parar. Sabe que lá em Hebreus capítulo 10, versículo 32, se não me engano, diz assim: eis o meu servo, se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Se você retrocede, se você para e volta para trás, Deus não vai ter prazer em você. Mas o próprio escritor de Hebreus fala assim: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos os da confiança para a salvação. Amém? Se você tem uma mentalidade mudada, que você é precioso, que o seu dom tem que ser exercido para a edificação da igreja. E se você exercer a sua função, cada um vai exercer a sua função. Sabe, é lógico que tem membros que são mais bonitos, né? Tem membros que são mais ágeis. Eu falo que eu tenho duas mãos. Hã? Tenho a mão direita e tenho a mão esquerda. A minha mão direita é muito hábil. Ela escreve, ela pinta, ela faz um punhado de coisa. Eu gosto de direita, mas a minha direita, né? A minha destra, a minha mão hábil. Porque tem gente que a mão hábil é a esquerda. Ela escreve, a minha esquerda não escreve. É coisa terrível. Ela faz coisas sozinha, a minha mão direita. Mas tem coisas que ela precisa da esquerda, que não é tão ágil. Se for pregar um prego, a mão direita não prega sozinha. Ela pega o martelo, mas se a esquerda não segurar o prego, não dá. Mas sabe que a mão direita, que é a minha direita, a minha destra, ela é bem hábil, mas vem quando dá umas escorregadas, e ela vai pregar o prego, e de repente ela erra e vai bem no dedo da mão direita. E sabe o que ela faz? Né? Ela faz desse jeito, né? Mão esquerda, você é um incompetente, você não segurou o prego direito. É isso que ela faz? O que acontece quando você mete o martelo no seu dedo? Você solta o martelo, cuida porque faz parte do seu corpo. Ela, a mão direita, sentiu a dor da mão esquerda. Ela deixa o martelo lá e vai cuidar da mão que está ferida. Se uma parte do corpo é honrada, todo o corpo é honrado.
Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então, vamos exercer as nossas funções, reconhecendo a nossa necessidade do irmão. Eu preciso de você, você é importante, eu sem você, eu preciso que você exerça a sua função para que cresçamos juntos. Amém? Olha lá. Servindo, fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Você tem se alegrado na sua salvação? Você lembra no seu dia de conversão? Quando você se converteu? Você se alegra? Eu me alegro. A melhor coisa para mim foi que eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu fui alcançado pelo nosso Deus. Amém? Paciente na tribulação. Tenha paciência. Não há luta que perdure. Não há tribulação que perdure. Na oração, persevera. Ser perseverante na oração. Persevera na oração. Amém? Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Alegrai-vos abençoai os que vos perseguem. Isso aqui é difícil. Você abençoar, na verdade você quer pisar, né? Pisou no meu pé, eu vou pisar nos dois. Mas, querido, levanta a mão e abençoa, que Deus te abençoe. Não é fácil, mas deve ser feito. E não vos vingueis a vós mesmos. Deixa na mão de Deus. Deus retribuirá a cada um segundo as suas atitudes. Amém? Glória a Deus. Querido, tenha paz. Tem coisa que não depende de você, é certo. Mas o que depender de você, faça. O que depender de você, não se furte em fazer. Se possível, se tem a possibilidade, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O que depender de vós, tende paz com Deus, tenha paz com você mesmo, tenha paz com o mais próximo. Sabe, e atrito, quanto mais próximo, mais atrito. É por isso que os relacionamentos têm que ser azeitados com amor. Quanto mais próximo, mais atrito. É por isso que se bota óleo, né, Adilson, no motor, né? Porque se faltar óleo, o que acontece com o motor? Funde. E o óleo que evita que o motor estoure, tem vezes que até estoura. Eu tive um carro que o motor estourou. Porque faltou óleo. E o óleo nosso, querido, é o amor. Que é o vínculo da perfeição. Que depender de você, perdoe a quem deve perdoar. Peça perdão a quem deve pedir perdão. Honre a quem honra. Considere o irmão, ajude, colabore.
Se eu fazer tudo isso, você vai ter paz. E paz de espírito é o principal. Você vai ver que Deus tem grandes coisas para fazer. Amém?